Olha lá, então continuando aqui. Então vamos falar agora aqui desse teorema, teorema 4.17. Vamos ver aqui. Teorema 4.17 é... Deixa eu já colocar aqui. Teorema 4.17. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Ele diz o seguinte, você vê que tem item A e B. Item A, toda função monótona ilimitada, cujo domínio contenha um intervalo do tipo C mais infinito. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? O domínio vai se estender até mais infinito, com um intervalo. Um jeito bem inteligente de dizer isso, né? Porque não é só assim ser ilimitado, né? Porque você poderia dizer, os naturais são ilimitados, né? Mas os naturais não tem nenhum intervalo neles, né? Interessante isso aqui. Toda função monótona ilimitada, a função é limitada, mas o domínio contém um intervalo do tipo C mais infinito. Então, apesar da função ser limitada, o domínio dela não é limitado, tá certo? Por quê? Porque ele contém um intervalo do tipo fechado em C e até mais infinito. Tá? Uma função com essas características, monótona, limitada, e com o domínio contendo um intervalo, ela possui limite com x tendendo a mais infinito. Tá certo? Bom, ok. Então vamos colocar aqui esse enunciado A. Né? Eu vou colocar assim, não na mesma linha, vou colocar separado A. Então vamos colocar assim, seja uma, eu vou colocar assim, f dois pontos de D em R, f dois pontos de D em R, com o domínio, aí vou colocar essa frase aí que ele falou, né? Com o intervalo C mais infinito contido em D. Contido em D. Monótona e limitada. Em vírgula. Então, ele diz o seguinte aqui, ó. Possui limite com x tendendo a mais infinito. Então, o que ele quer dizer com isso aqui é que vai existir um limite. Então existe um L pertencente a R, um L pertencente a R, a gente já vai ver na demonstração quem é esse limite, tal que limite para x tendendo a infinito, limite para x tendendo a mais infinito, f de x é igual a L, ponto final. Bom, vamos fazer a demonstração desse item A, depois a gente escreve o item B, porque a demonstração vai ser análoga. Aí eu deixo para vocês a demonstração do item B. Né? Olha só que interessante isso aqui. Como é que eu vou provar que existe o limite para x ser definido da f de x se ela for monótona e limitada? Então ele vai dizer o seguinte, esse teorema é análogo ao teorema 4.14, a demonstração também é análoga. Aí depois você dá uma olhada lá no 4.14, só para a gente não ficar na curiosidade, né? Vamos só olhar aqui o que ele quis dizer. 4.14 é isso aqui, ó. Acho que está aqui nesse mesmo PDF, olha lá. Seja f uma função monótona ilimitada, definida no intervalo I, do qual x igual a é ponto de acumulação à direita ou à esquerda, então tem limite para x tendendo a pela esquerda e x tendendo a pela direita. Ele está querendo traçar um paralelo entre esse teorema 4.14 e esse teorema. Mas tudo bem, foi só um comentário incidental ali, né? O que eu quero ver mesmo é essa demonstração no caso A. Tá aqui. Então, veja, nós estamos aqui no A. Ele está falando que a função é monótona e limitada. Evidentemente, você vai falar o seguinte para mim, mas professor, função monótona, você já abre 4 possibilidades. Você tem monótona crescente, monótona não decrescente, monótona decrescente e monótona não crescente. Esses 4 casos. Quer dizer, monótona é tudo aquilo que não oscila, que só cresce ou estabiliza, ou só cresce, só decresce, ou decresce, estabiliza, decresce de novo. Ela não vai e volta, nem volta e vai. Não oscila, né? Então, você tem basicamente aí 4 possibilidades, né?
E limitada, quando a gente fala limitada, a gente já está subentendendo com essa palavra que a função tem ambas as limitações, limitada inferiormente e limitada superiormente, o que é forte, né? Então, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer as 4 opções de monótona na demonstração, ele vai pegar uma que já representa todas as possibilidades, porque a demonstração seria praticamente a mesma coisa se fosse outro tipo de função monótona. Então ele pega aqui, suponha que f seja do tipo não crescente, monótona não crescente. E aí você nem precisa colocar que ela é limitada, basta, quer dizer, como ela é limitada, ela também é limitada inferiormente, mas bastaria ser apenas limitada inferiormente, no caso da não crescente, né? Então, olha só que interessante. Supor f monótona não crescente e limitada inferiormente, certo? Limitada inferiormente. Aí, resultado. Você tem aqui o x e tem aqui o... Só para dar... Eu vou tentar fazer aqui uma, digamos assim, uma ilustração do que esse teorema está dizendo, né? O que seria uma função monótona não crescente? Ela é uma função que vai mais ou menos assim, né? Assim é monótona não crescente. Agora, quando você diz que ela é limitada inferiormente, significa que ela tem algum tipo de cota inferior. Pum, isso aqui é uma cota inferior. Então, ela é daquele tipo monótona não crescente, assim, né? Mas ela não pode passar desse azul, tá? Ela está limitada aí pelo azul. Então, você vê que ela vai convergir, né? Ela vai convergir. Só que, às vezes, essa cota inferior, o cara não te diz exatamente essa aqui que ela vai chegando perto, né? O cara te diz uma outra cota, ele fala isso aqui, por exemplo. Só que não é para essa laranja que ele vai convergir. Ele, na verdade, ela está convergindo para essa azul aqui, né? Para essa azul. Certo? Então, tem essa malícia aqui também, tem essa sutileza. Mas vamos ver o que ele vai escrever. Vamos ver o que ele vai escrever. Beleza, f monótona não crescente, limitada inferiormente, ok. Temos que provar que existe esse limite, que é o limite para x tendendo a infinito da f de x. Aí ele vai dizer o seguinte, seja A o ínfimo dos valores f de x da função. Então, veja, quando eu desenho um gráfico aqui, onde é que você pode visualizar os valores f de x da função? Você pode visualizar eles aqui no eixo y. Então, você veja que como ela é limitada, vai chegar uma hora aqui onde acaba esse conjunto aqui. Ele para, ele não desce mais. Ele é um conjunto limitado inferiormente. Todo conjunto limitado inferiormente tem ínfimo. Voltamos lá para o começo da matéria da P1, matéria de supremo e ínfimo, né? Todo conjunto limitado superiormente de números reais possui um supremo, que pode ou não pertencer ao conjunto, mas ele possui o supremo. Todo conjunto de números reais limitado inferiormente possui um ínfimo, que pode ou não pertencer ao conjunto, mas o conjunto tem um ínfimo, certo? Bom, então vamos lá. Então, seja A o ínfimo dos seus valores f de x. Então, eu vou escrever da seguinte forma essa frase aí. Note que, quer dizer, note que não, é limitada inferiormente. Dessa forma, por ela ser limitada inferiormente, dessa forma, o conjunto, o que seria o conjunto dos valores da f de x? Conjunto, ele seria assim, f de x, vamos chamar esse conjunto de fão. Fão igual a f de x, vírgula, para todo x pertencente ao domínio D. Para todo x pertencente a D. Esse conjunto fão é limitado inferiormente, é esse amarelinho aqui, né?
Eu devia até ter escrito ele em amarelo, para ficar igual ao desenho aqui. O conjunto F igual a f de x, vírgula, para todo x pertencente a D, é limitado inferiormente. Função limitada inferiormente, esse conjunto é limitado inferiormente. Bom, todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo, seja azão igual ao ínfimo desse conjunto F. Azão é igual ao ínfimo de F. É o que ele escreveu aqui. Ó. Seja azão ínfimo de seus valores. Então, aí definição de ínfimo, né? Dado qualquer epsilon maior que zero, existe K maior que zero, tá o quê? Assim, vírgula, dado um epsilon maior que zero, existe K maior que zero, existe K maior que zero, tal que azão menor ou igual que f de K menor que A mais zero. Como é que a gente pode justificar essa linha de desigualdade aqui que ele escreveu? A gente pode justificar da seguinte forma. Como o A é o ínfimo dos valores de f de x, ele tem que ser menor ou igual do que todo f possível. De x, de k, qualquer f, tem que ser maior ou igual que o ínfimo dos seus valores. Por quê? Porque o ínfimo é uma cota inferior. Então ele é menor ou igual que todo mundo. Só que, como ele tem o nome de ínfimo, ele não é qualquer cota inferior, como essa aqui, como essa laranja aqui. Ele é uma cota inferior especial, o ínfimo. Ele é a maior de todas as cotas inferiores. Maior das cotas inferiores. E isso significa que, se você somar qualquer coisa nele, se você somar um epsilon nele, nesse ínfimo, ele já vai passar para cima de algum valor da função, de algum valor do conjunto. Né? Por exemplo, vamos supor que essa azul aqui representa o ínfimo. Vamos supor que ela representa esse azão aqui, que a gente está falando. Né? E esse laranja aqui é uma cota inferior M qualquer, menor do que A. Então, eu posso somar um epsilon aqui no M, não passa ninguém do conjunto. Mas no azão, que é o ínfimo, qualquer epsilon que eu somar para cima, qualquer epsilon que eu somar em A, ele vai subir um pouco essa linha azul e já vai ficar algum valor da função para baixo. Ah, mas e se não ficar? Se não ficar nenhum valor da função para baixo, significa que o A não é, na verdade, o inf. Que o inf, na verdade, é o próprio A mais epsilon. Ou algum outro valor ainda maior do que A mais epsilon. Mas não mais o A. Se o A realmente é o inf, ele é menor ou igual que todo mundo, e qualquer coisa que você somar nele já não é mais cota superior, porque ele é a maior, já não é mais cota inferior, porque ele é a maior das cotas inferiores. Então, qualquer coisa que eu somar nele não vai ser cota inferior, consequentemente vai ter coisa para baixo, para justificar que não é cota inferior. Bom, então com isso eu justifiquei esse menor igual e justifiquei esse menor aqui. Agora, não usamos ainda o fato de que f é não crescente, vamos usar agora. Né? Como f é não crescente, f não crescente, f não crescente, implica que x maior do que k, não, f, eu vou escrever melhor isso aqui, f não crescente, dois pontos, f não crescente, dois pontos, assim fica melhor redigido, x, o que significa não crescente? Quanto mais para frente você vai, né, ele está falando aí de um x maior que k, então imagina que o k é mais ou menos aqui, e imagina que o x é mais ou menos aqui, olha lá, pegou um x maior do que k, então a f de x ficou menor ou igual que f de k, né? X maior que k, a f de x ficou menor ou igual
que f de k. Então, f não crescente, 2 pontos. X maior que k implica que f de x ficou menor ou igual que o f de k. Bom, aí você juntando as duas coisas, né? Conclusão. Conclusão. Juntando as duas coisas, ó, o f de x ele tem que ser maior ou igual que a, porque f de x está aqui nesse conjunto e o a é o ínfimo do conjunto, por um lado. Por outro lado, ele ser menor ou igual que k faz ele ser menor do que a mais epsilon também. Então, o f de x ficou esmagado entre a e a mais epsilon, certo? Sempre que x for maior que k. Então, dado um epsilon, quer dizer, conclusão, 2 pontos. Dado epsilon, você vê que vai fazer direitinho a definição de limite. Dado um epsilon maior que zero, de limite, no caso, no infinito. Né? Dado epsilon maior que zero, existe um k maior que zero, tal que x pertencente ao domínio, como sempre tem que ser, e x maior do que k, implica, por um lado, a menor ou igual que o f de x, não é? Que o f de x. Por outro lado, o f de x menor ou igual que f de k, que, por sua vez, é menor do que a mais epsilon. Então, melhorando aqui essa linha, a gente pode melhorar e escrever o seguinte: a menos epsilon, que é menor do que a, certo? Que é menor ou igual que f de x, que é menor do que a mais epsilon. Então, melhor ainda agora. A menos epsilon menor do que f de x, que é menor do que a mais epsilon. Quer dizer, o limite L que a gente está provando que existe, lembra que o teorema era provar que existe o L, né? Esse limite L que a gente está provando que existe é justamente o azão, é o ínfimo dos valores de f de x. Tá? Por quê? Porque agora eu vou escrever mais uma linha aqui. O que significa a menos epsilon menor que fx menor que a mais epsilon? Significa que menos epsilon menor que f de x menos a menor que mais epsilon. E o que isso aqui significa? Isso aqui significa que módulo de f de x menos a é menor que epsilon. É menor que epsilon. Ponto final. E o que você consegue com isso aqui? Você acabou de provar que o limite, portanto, o limite para x tendendo a mais infinito da f de x é igual a, quer dizer, a gente, entre parênteses, né, para juntá-la com o enunciado, L igual a azão. L igual a azão, que é igual o ínfimo daquele conjunto. Ponto final. Mas provei que existe o limite. Tá? Então, quer dizer, fiz a demonstração do item A. Agora, veja qual que é o item B desse teorema aí. Vamos colocar aqui o item B. Vamos prestar atenção no que ele diz aqui no item B. Então, no item A, ele colocou f de d em R, o domínio contém isso aqui, monótona ilimitada, então existe um limite para x tendendo a mais infinito. Agora, no item B, ele vai dizer o seguinte. No item B, ele vai dizer o seguinte. F, 2 pontos de D em R, domínio contendo esse outro intervalo aqui, F, 2 pontos de D em R, vírgula, domínio contendo, né? Então seria aqui menos infinito, vírgula, até C contido em D. Ok? Monótona ilimitada, vírgula, monótona ilimitada. Vírgula. Possui limite com x tendendo a menos infinito. Então, olha lá, deixa eu escrever do jeito igual. Então, olha lá, então existe L. Só que aí eu vou deixar a demonstração para vocês, porque é análoga que eu fiz. Tá?
E aí eu vou cobrar na prova. Ó, dessa aula de hoje dá para tirar várias coisas para P2. Por isso que eu estou feliz que vocês estão aqui assistindo. Vocês já estão pegando o jeito para várias questões da P2. Por exemplo, aqueles exemplos que eu dei na primeira parte, lá no primeiro vídeo, que eu dei um exemplo, deixei outro para vocês. Depois eu dei um exemplo, deixei outro para vocês. Posso pedir aquele outro exemplo na prova. Agora aqui, fiz essa demonstração do item A, deixo essa do B. Então, existe L pertencente a R, tá o quê? L é igual, deixa eu ver como é que eu escrevi no outro. Tá o quê? Eu escrevi, tá o quê? Limite para x tendendo a menos infinito de f de x igual a L. Igual a L. Aí, demonstração, deixa para vocês aqui. Dem. Fica a cargo do aluno, né? Exercício, vou colocar assim, exercício para os alunos. Pronto. Assim vocês treinam para depois eu pedir na prova. Ok? Bom, beleza. Fechamos esse teorema aí. É um teorema interessante, tem essa demonstração bem legal. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Olha lá, deixamos o leitor a tarefa de demonstrar os demais casos. Agora, antes da gente entrar nesses teoremas finais, ele vai comentar aqui de um negócio interessante que eu vou gravar no próximo vídeo, junto com os outros teoremas. Deixa eu interromper esse aqui. Deixa eu interromper aqui rapidinho.